Olá, amados, a paz de Yahushua. Então vamos aqui dar continuidade, né? Agora eu estou aqui com uma pregação do Antônio Júnior, tá? Que é muito conhecido na internet. Então vou colocar aqui para vocês, né? Eu não sei de qual igreja ele é, tá, amados? Né? Que ele se diz pastor, mas não é, né? Porque a gente sabe que o único pastor é Yahushua, né? Não tem outro, né? Como a gente viu no vídeo anterior, né, do Marcelo Rossi, o único pastor é Yahushua. Então, veja, esse aqui é o Antônio Júnior, tá? E olhei aqui umas pregações e a primeira me chamou a atenção. Essa pregação vai mudar o rumo da sua vida, eu acho, né? Então veja aqui, olha o título da pregação: No céu não entra pessoa boazinha. Bom, só aí, isso já foi há 5 meses atrás, né? Só aí já dá para refutar e dizer que isso não existe porque a gente não vai para o céu, né? A escritura é bem clara, a gente vai para a cidade nova, para Nova Jerusalém, a cidade santa, que descerá do novo céu e irá para a nova terra, tá certo? Então, a nova terra descerá do novo céu. Assim que está na escritura, em Apocalipse, né? Eu até mostro aqui para vocês, veja, vamos lá. Ó, Apocalipse, só aí já mostra a mentira e o engano que esses homens ensinam para as pessoas. Veja. Então, viu um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Yahweh, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Então vocês vejam que a cidade santa, a Nova Jerusalém, descia do céu. Descia da onde? Do novo céu. Então, a gente vê que a gente não vai morar no céu. Então já é aí o engano da religião, né? A mentira da religião. Então vamos aqui, vou clicar aqui. Tá? O Instituto não, vamos tirar aqui de primeiro Estudos Bíblicos de Israel é uma academia de prestígio para o estudo de idiomas bíblicos. Então, vamos primeiro aqui ver aqui, né? Esta pregação vai mudar o rumo da sua vida. Pastor Antônio Júnior, que não é pastor, né? Porque a escritura é bem clara em João 10, que ele não é pastor, tá certo? Então vocês vejam bem. Aí aqui tem 2045 comentários, né? Olha, vejam bem. 2000. Sou católico, mas se os padres desse ensinamento, o mundo seria bem melhor. Não entendi nada que ele falou, mas em todo caso eu não vou ler comentário não, tá, amados? Então vocês vejam bem, 885.672 visualizações. Engraçado que quando é para mentira, né? Deixa eu dar aqui meu dislike. Quando é para mentira, o YouTube, né, promove, coloca bastante, né, pessoas para assistir, né? Enquanto que quando é verdade eles privam, né? Vocês vejam que os meus vídeos mesmo têm baixas visualizações. Por quê? Porque o YouTube não quer saber da pessoa saber a verdade do engano da religião, né? Então vocês vejam bem como é que são as coisas, né? Mas vamos lá, vamos ver aqui o que ele vai falar aqui. Irmãos, Jesus contou a parábola do filho pródigo. Quem aqui conhece essa parábola? Acho que todo mundo, né? E nessa parábola ele falou de 2 filhos. Um filho era o ovelha negra da família, porque ele pegou a herança antes do seu pai morrer, e aquilo era uma afronta contra o pai, né? Porque ele nem esperou o pai dele morrer e já queria herança antes da hora. Então ele não teve amor nenhum pelo seu pai. E ele pegou aquele dinheiro todo e saiu para o mundão afora para gastar com seus prazeres. E ele então gastou com mulherada, gastou com bebidas, gastou nas festas, nas noitadas. E até que um dia esse dinheiro acabou e ele chegou ao ponto de querer comer a comida dos porcos, e nem isso o patrão dele lhe dava. Até que ele chegou no limite, não tinha mais nada na vida dele, ele se tornou um miserável pecador. E ele então se lembrou do seu pai,
que na casa do pai tinha fartura, ele era feliz e não sabia. E ele então se voltou para o pai, e quando ele voltou, o pai o abraçou, e o pai o honrou, trouxe a restauração para a vida dele, muito mais do que talvez ele tivesse antes. Jesus contou isso para mostrar o quanto o pai nos ama. Mas Jesus também contou de um outro filho que ficou na casa do pai o tempo todo. E esse filho, ele era muito obediente, ele fazia tudo que o pai mandava, ele fazia tudo certinho, mas ele tinha uma inquietação na alma dele, ele não era feliz. Afinal, nenhum desses dois filhos eram felizes, eles estavam na presença do pai, mas não eram felizes. E nós podemos entender que então Jesus quis mostrar esses dois tipos de coração, né? O coração daquele que é um coração que deseja as coisas do mundo, e quantos de nós, né? Nós pensamos, se eu não fosse crente, eu ia ser pior do que os lá de fora. Porque você, dentro de você, tem fraquezas carnais, você tem desejos pelas coisas do mundo. E muitas pessoas não suportam isso, porque elas pensam, como é que Deus vai me amar? Elas não conseguem entender a graça de Deus. E elas saem para fora e vão viver tudo aquilo que o coração manda. Tem muitas pessoas que... Vocês vejam que ele está falando, né, da pessoa que está na igreja, né? E ela tem desejo de praticar as coisas do mundo, e aí ela sai para fora. Sai para fora da onde? Da igreja, do sistema religioso, se desvia. Passa a ser um desviado, né? Porque o sistema evangélico, ele fala do desviado. O que é o desviado? É aquele que saiu da igreja, desviado. E sendo que na Escritura, nós temos que sair para fora. Né? Para fora da onde? Da religião. Em João 10 diz que Yahushua chama os seus para fora. Então vocês vejam como é que são as coisas. Veja bem, olha aqui, ó. Veja como é que eles mesmos se contradiz o que está na Escritura, amados. Veja bem, João 10, olha. Eu lhes asseguro que aquele que entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas só por outro lugar, é ladrão e assaltante. Está falando de quem aqui? Do pastor, líder religioso, que não é pastor, do mercenário, ladrão. Aquele que entra pela porta é pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Vocês vejam? Leva para fora da onde? Da religião. Depois de conduzir para fora, todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão ao estranho, na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Então vocês vejam que Yahushua chama para fora. Ó, e Yahushua leva para fora. Leva para fora da religião. Mas aqui o Antônio Júnior está falando ao contrário. A pessoa sai para fora da onde? Da religião, como se fosse errado. E sendo que o errado é estar dentro da religião. É estar dentro de um templo físico onde o Altíssimo não habita. Então vocês vejam bem como é que são as coisas. Vamos continuar. Elas são mais sinceras, né? Mostrando quem elas realmente são, fazendo coisas erradas, do que pessoas que às vezes estão na igreja fazendo tudo certinho, mas com a intenção errada, sabe? Então, vocês vejam, do que pessoas que estão na igreja, não é que são igreja, mas que estão na igreja fazendo tudo certinho, ou seja, fazendo tudo certinho que ele quer dizer, mas é cumprindo os atos religiosos, dando dízimos, ofertas, lendo a Bíblia, orando, jejuando, tudo atos físicos, subindo a monte, levando pessoas para a igreja, trabalhando na obra de Deus, que é limpando a igreja, entendeu? Fazendo essas coisas. Então vocês vejam bem. Vamos continuar. O que eu quero falar com você nessa noite é justamente sobre isso. As pessoas que estão perdidas, que estão longe de Deus, mesmo estando dentro da igreja. Vocês vejam, as pessoas que estão perdidas, estando longe de Deus, mesmo estando dentro da igreja.
certo? Estando longe de Deus, mesmo estando dentro da igreja que ele está falando, é a pessoa que está dentro da igreja, mas não está cumprindo os atos religiosos. Então está longe de Deus. E sendo que, na verdade, as pessoas estão longe do verdadeiro Deus, que é Yahweh, estando dentro da igreja do templo físico. Por quê? Porque o Altíssimo, Yahweh, não habita em templos feitos por mãos humanas. E ele também não quer nada de nossas mãos, como está escrito em Atos 17, 24 e 25. Que ele não requer nada de nossas mãos físicas. Então vocês vejam que ele está indo ao contrário do que está na Escritura. Vamos continuar. Pessoas que não conseguem viver uma vida satisfatória, uma vida abundante, que Jesus disse que ele veio para nos trazer. É verdade, Yahushua, João 10 disse que ele veio nos trazer a vida em abundância. Mas qual é essa vida em abundância? É a vida de andarmos no Espírito, andando no caminho que é Yahushua, porque ele é a vida, ele é o caminho, a verdade e a vida, né? E da gente andar no Espírito, em liberdade, adorando o Pai em Espírito e em verdade, na liberdade que Yahushua nos deu. Porque foi para a liberdade que Yahushua nos libertou. Estejamos firmes e não voltamos de novo ao jugo da religião. Então vocês vejam que Yahushua ele veio nos dar essa vida em abundância, mas aqui as pessoas não estão na vida em abundância em Yahushua. As pessoas estão vivendo na vida da religião, e a religião é caminho de morte. Então as pessoas aqui estão na morte, não estão na vida. Então vocês vejam que é totalmente contrário do que está na Escritura. Então, é muito sofrimento, tanto das duas partes. Porque um fica lá fazendo tudo certinho, né? Eu não faço pecados graves, eu tento errar o menos possível, mas ele nunca está feliz. E o outro também não é feliz de jeito nenhum, porque ele já conhece, ele já sabe a verdade, ele já conhece o amor do Pai. Então ele vai, faz tudo o que tem vontade, mas lá no fundo ele tem uma inquietação, porque algo está faltando paz. E nós vamos ler agora. Veja, porque algo está faltando paz. Por que está faltando paz? Porque o Espírito da verdade não habita nas pessoas que vão no templo físico. Por que não habita nas pessoas que vão no templo físico? Porque o Espírito habita na pessoa que crê. Então nós temos que crer. E as pessoas que vão no templo físico são incrédulas. Então o Pai ele não pode habitar numa pessoa incrédula. Porque para o Pai habitar, a pessoa tem que crer. Primeiro ponto. Por que as pessoas são incrédulas que vão aqui? Porque todos aqueles que vão no templo físico não creem que são o templo do Espírito. Então, para o Espírito habitar, nós temos que crer que nós somos o templo do Espírito. E nós sendo o templo do Espírito, nós não vamos a um templo físico. Porque nós somos o templo. Não pode o templo estar dentro do outro templo. Não existe. Da mesma forma que não pode um caminho estar dentro do outro caminho. E Yahushua é o caminho. A religião é outro caminho. Não tem como Yahushua, que é o caminho, estar dentro do caminho da religião. Por isso que Yahushua ele está fora, porque ele é o caminho. Ele está fora do caminho da religião, chamando os seus para fora desse caminho de engano, que é o caminho da religião. Então vocês vejam que ele está falando o contrário aqui. Está falando o contrário da Escritura, veja. Vou voltar aqui de novo. Eu tento errar o menos possível, mas ele nunca está feliz. E o outro também não é feliz de jeito nenhum, porque ele já conhece, ele já sabe a verdade, ele já conhece o amor do Pai. Então ele vai, faz tudo o que tem vontade, mas lá no fundo ele tem uma inquietação, porque algo está faltando paz. Sim, está faltando paz. Por quê? Porque o verdadeiro Espírito não habita naquele que não crê que é o templo. Porque para a gente crer, a gente primeiro tem que crer em Yahushua, né? E a fé vem por ouvir, e ouvir a mensagem de Yahushua, né? E vem por ouvir a mensagem de Yahushua. E a gente crendo, ouvindo, a gente sai da porta larga, que é a religião, vai para a porta estreita, que é Yahushua. Então a gente entra no caminho que é Yahushua. E a gente entrando em Yahushua, Yahushua vai nos levar ao Pai.
E o Pai nos enche do Espírito. E quando nós somos cheios do Espírito, amado, nós temos paz. Por quê? Porque o Espírito é paz. Está escrito bem claro em Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito. Então, o fruto do Espírito é o quê? São características do Espírito. O fruto do Espírito é paz, amor, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Então, vocês vejam, e tem outro, né? Domínio próprio, acho que é isso. Então, vocês vejam que faz parte da característica do Espírito, porque o Pai é Espírito, e o Espírito que é Ele próprio habita em nós. E nós temos essa característica, por quê? Porque o Espírito que habita em nós, Ele é paz, então a gente anda na paz. Você vê que aqui Ele está falando, falta paz por quê? Porque o Espírito que habita aqui é o Espírito de engano, e não tem a paz que excede todo o entendimento, porque Yahushua disse que a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Vocês vejam bem, por quê? Porque o mundo que ele está falando é terror, que dá paz momentânea. Que quando está tudo bem, a pessoa está em paz. Se vê algum problema, acaba a paz. Mas a paz de Yahushua não, amados. A paz de Yahushua, ela é, em qualquer circunstância que a gente está passando, nós andamos na paz. Por quê? Porque o Espírito é paz e o Espírito habita em nós. Então a gente anda na paz. Vocês vejam que é diferente. Problemas todo mundo passa, mas a paz a gente não perde. Eu estou passando um momento difícil na minha vida, um problema muito sério, mas que, quando eu fiquei sabendo desse problema sério, eu só orei ao Pai e falei, Pai, que eu tenha a sua paz, porque o teu Espírito habita em mim, tu habitas em mim, e a tua paz, que faz parte do Espírito, habita em mim. Então, eu vou viver na paz. Por quê? Porque o teu Espírito, que habita em mim, é paz. Então, estou passando por momentos difíceis, sim. E não é provação, amado, no Espírito. É um momento, é uma provação que eu estou passando, mas dessa vida temporal. Um problema dessa vida temporal. Certo? Mas que o Espírito que habita em mim está me dando paz e tranquilidade para passar esse momento difícil, e que vai passar, certo? E que vai se resolver, porque o Pai, Ele vê tudo, Ele sonda a minha vida, Ele sabe que eu sou, Ele sabe que eu ando no Espírito, que eu ando no caminho de Yahushua. Então, essa paz que excede todo o entendimento, Yahushua nos deu. Então, aqui ele está falando o contrário, amado. Você vê que ele está falando que a pessoa falta paz. Por quê? Porque aqui, esse Espírito que habita aqui, ele não tem a paz verdadeira. É uma paz momentânea, que quando está tudo bem, tem paz. Se não está tudo bem, acaba a paz. A paz vai embora. Porque não é a paz verdadeira, né? E outra coisa, o Espírito que habita aqui é o Espírito que habita na alma. Faz visita na alma. Porque o único que habita é o Espírito de Yahweh, que habita naquele que crê que é o templo e habita no entendimento. Então é diferente. Vamos continuar. E nós vamos ler agora a história de um jovem. Que esse jovem, ele era rico. Ele tinha tudo na sua vida. E mais do que isso, ele era muito obediente aos ensinamentos das Escrituras. Mas nós vamos perceber que esse jovem... Aos ensinamentos da Escritura. Não era obediente aos ensinamentos da religião. O problema é que as pessoas que vão na religião obedecem a rituais religiosos e não ao que está na Escritura. Porque se obedecesse ao que está na Escritura, não estaria no templo físico onde o Altíssimo habita. Não estaria chamando um homem desse de pastor, porque o único pastor e bispo de nossas almas é Yahushua. Então vocês vejam bem. Vamos continuar. Faltava algo na vida dele. Eu queria que você acompanhasse comigo. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás,
não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Vocês reparam que Yahushua, ele falou os mandamentos, ele não falou lei. Ele falou mandamentos. Porque a lei vem da religião. Mandamento vem do Pai. Então vocês vejam bem. E ele declarou: Mestre, tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa para você, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Veja, amados, quando Yahushua falou, e começou os cachorros, né? Falta ali uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres. E Yahushua não falou, dê o dinheiro a mim. Deu dinheiro num templo físico para um pastor, líder religioso. Vocês vejam? Yahushua disse, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. O tesouro no céu que Yahushua está falando não é um tesouro no céu onde Yahweh está, mas é um tesouro no entendimento, no espírito. Porque quando ele está falando no céu aqui, não é o céu físico, mas é o céu no entendimento. Você terá um tesouro no céu, ou seja, você terá um tesouro de... Gente, os cachorros estão demais. Esperar eles pararem. Parou? Obrigada. Tá. Então vamos lá. Quando Yahushua disse, você terá um tesouro no céu, não é que a gente vai morar no céu, que a gente vai ter um tesouro no céu. A gente vai para a nova terra, né? Que descerá do novo céu. Assim que está na escritura, né? Mas quando ele diz você terá um tesouro no céu, você terá um tesouro no entendimento. Quando Yahushua fala céu, né? Nós somos cidadãos dos céus, como o apóstolo falou, né? Nós somos cidadãos dos céus, ou seja, nós somos cidadãos no espírito. Ele está falando no céu, que é no sentido do espírito, de você não estar com um tesouro aqui na terra, terreno, mas é um tesouro no céu, ou seja, no sentido de um tesouro no espírito. Tá certo? É isso que a Yahushua está falando. Depois venha e siga-me. Veja, depois venha, quando der o dinheiro aos pobres, aí você terá um tesouro no céu, ou seja, no espírito, no entendimento. Venha e siga-me. Não é siga uma religião, siga ao que se diz pastor Antônio Júnior, siga ao Silas Malafaia. Não, é siga quem? A Yahushua. Vocês vejam? Vamos continuar. Aleluia. Esse jovem aqui pode ser comparado a qualquer pessoa que está aqui hoje à noite. Esse jovem, ele era membro de, como se fosse uma igreja na época, onde os seus líderes, que eram os religiosos, né? A Bíblia não fala quem eram os seus líderes, mas tudo dá a entender que os líderes dele eram os fariseus, os saduceus, os estudiosos da Bíblia. E ou seja, homens, os religiosos, eles né, se amado? preocupavam somente com uma coisa, em cumprir a lei. Eles só queriam obedecer às ordens. Então vamos lá, Marcos 10, vamos ler. Vamos ler. Marcos 10. Vamos ler. Então Yahushua saiu dali e foi para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão. Novamente uma multidão veio a ele e, segundo o seu costume, ele ensinava. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando, é permitido a um homem divorciar-se de sua mulher? Esses fariseus que ele está falando aqui, amados, vocês podem ter certeza que são líderes religiosos. Porque eles que vinham perguntar as coisas para Yahushua, provar Yahushua, para acusar Yahushua, tá? O que Moisés lhe ordenou, perguntou ele. Eles disseram, Moisés permitiu que o homem desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora, respondeu Yahushua. Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês. Veja,
Que aqui Yahushua está falando, Moisés escreveu essa lei, não está falando mandamento, mas lei. Mas no princípio da criação, Yahweh os fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Yahweh uniu, ninguém o separe. Veja, o que Yahweh uniu no entendimento. No entendimento. Tá certo? Então vocês vejam bem. Ele está falando que o que Yahweh uniu, ninguém o separe, mas o que Yahweh uniu no entendimento. Vocês vejam bem. Quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram Yahushua sobre o mesmo assunto. Ele respondeu: todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Alguns traziam crianças a Yahushua para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Yahushua viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixe vir as minhas crianças, não as impeçam, pois o reino de Yahweh pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Yahweh como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e os abençoou. Quando Yahushua ia saindo, o homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Yahushua: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Yahweh. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. E Yahushua olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então, vocês vejam, né, que Yahushua, ele não falou de atos religiosos, pratique atos da religião, né, guarde o sábado. Ele não falou isso. Ele falou do amor ao próximo, de dar tudo que você tem e reparta aos pobres, né? Dê o dinheiro aos pobres. Então, vocês vejam bem. Então, vamos aqui continuar aqui o que o Antônio Júnior está falando. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho, amados, para a gente dar continuidade nessa parte e eu encerrar essa parte do vídeo. Seus líderes, mas tudo dá a entender que os líderes dele eram os fariseus. Afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Aleluia. Esse jovem aqui pode ser comparado a qualquer pessoa que está aqui hoje à noite. Esse jovem, ele era membro de, como se fosse uma igreja na época, onde os seus líderes, que eram os religiosos, né? A Bíblia não fala quem eram os seus líderes, mas tudo dá a entender que os líderes dele eram os fariseus, os saduceus, os estudiosos da Bíblia. Você veja que ele falou os religiosos. Você veja que ele falou bem claro os religiosos, dizendo que Yahushua não aceita a religião. Então já foge do que está na Escritura. Eles se preocupavam somente com uma coisa: em cumprir a lei. Eles só queriam obedecer às ordens. Eles só queriam nortear a vida deles, né, sobre o que está escrito na lei do Antigo Testamento. Então eles pensavam: não posso fazer isso, não posso fazer aquilo outro, eu tenho que fazer isso todo dia. Então eles eram os que mais jejuavam, os que mais oravam. Eles eram pessoas admiráveis. Aí, amado, vou fazer o seguinte: eu vou parar por aqui. Vou até voltar aqui um pouquinho o vídeo para a gente dar continuidade no próximo vídeo, né? Você veja que ele falou que ele só queria cumprir a lei. Ele só orava, só jejuava, só isso. Mas não é isso que eles fazem nos templos? Cumprir lei? Jejum, oração, ir ao monte, entendeu? Dar dízimo de oferta, não é lei? Isso é lei. Né? E que ele disse do Antigo Testamento, que na verdade não existe Antigo Testamento e Novo Testamento. O que existe é o Antigo Pacto, que era no físico, e hoje é um novo pacto, a nova aliança, né? Que é no Espírito. É isso que existe,
certo? Então, esse negócio do Antigo Testamento foram os falsos judeus da ONU copistas que colocaram para a pessoa pensar que é lá há muito tempo atrás, há milhões e milhões de anos, entendeu? Por isso que eles colocaram isso. Mas na Escritura não existe Velho e Novo Testamento. O que existe é na Velha Aliança, que é o físico, atos físicos, e agora a Nova Aliança, que é andar no Espírito. Então, amados, se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o like, compartilhe, se inscreva no canal e acione o sininho para receber notificações. Que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião. Em nome de Yahushua, até a próxima.